Oi, hoje é 2 de maio e sexta-feira, que é um dia regido por Vênus, né? Cada dia da semana é regido por um planeta diferente. E eu estou vindo conversar sobre a conjunção de Vênus e Netuno em Áries. Para vocês verem que coisa engraçada. Eu e o Sérgio somos casados, né? E a gente tem projetos e ideias juntos e separados. E às vezes a gente não fala exatamente o que a gente vai fazer. E eu tinha pensado, me programado para conversar hoje sobre esta conjunção. E aí tive que fazer outras coisas. Quando eu fui gravar agora, eu vi que o Sérgio acabou de gravar um vídeo que está aqui no Instagram da Terra de Rudá, falando exatamente sobre esse assunto. Aí eu primeiro pensei, não vou fazer mais então. Depois eu falei, não, quem sabe, né? Ele falou algumas coisas, eu posso falar também e agregar, né? Porque a intenção é sempre somar para que a gente possa ter mais e mais clareza das coisas e instrumentos para construir nossa vida, né? Então, eu estou gravando sobre o mesmo assunto e acho que pretendendo agregar alguma coisa sobre o que o Sérgio falou, certamente, como ele sempre fala com muita profundidade, então pode ajudar e quero agradecer aqui a companhia, tá bem? Então, eu falar assim, olha, Netuno e Vênus estarão em conjunção em Áries, em conjunção exata hoje, no mesmo grau, isso torna essa coisa muito forte. Isso se reverbera com bastante força até o dia 5 de maio. Depois continua ainda alguns dias reverberando. E a gente sabe também que estava desde ontem, em grau exato. A gente sabe também que Netuno e Vênus se encontraram em março, mas estavam em peixes. Agora estão em Áries, e que as conjunções astrológicas elas têm uma ressonância, digamos assim, mais ampla, né? Do que muitas vezes os dias ali marcadinhos no calendário astrológico, né? E o que tem de interessante é que, olha, Netuno, gente, não transitava em Áries desde 1861. Portanto, desde então, essa conjunção em Áries de Vênus com Netuno não aconteceu. Né? Então é um bocado de tempo, ela é uma conjunção que a gente pode chamar de rara, né? Por conta desse tempo prolongado para ela acontecer. Aí só relembrando que Vênus vai falar de vários assuntos, né? Mas ela rege muito essa questão do amor pessoal, o amor na minha vida, né? Do namoro, o amor no casamento, até as outras relações de amor que não são só pelas pessoas, como eu sempre digo, por assuntos, por outros tipos de amor que não sejam o da parceria, literalmente, né? Mas ela rege ainda o prazer, o nosso desejo, o nosso senso de beleza, de estética. Por isso também está relacionada a uma objetividade, muitas vezes, daquilo que a gente se encanta, né? Vênus é Afrodite, né? Aquela deusa grega, encantadora. E Netuno, por outro lado, fala para gente do amor universal, desse amor que é muito mais amplo. Fala da nossa sensibilidade, né? Fala da nossa capacidade de sonhar, dos nossos sonhos. Sejam os sonhos inspiradores para a gente seguir adiante, sejam os sonhos que, na verdade, nos deixam ali naquele mundo desaterrado e que nos tiram da realidade, por isso não são sonhos que nos ajudam, pelo contrário, nos atrapalham. Mas fala desses dois tipos de sonho, além do sonho sonhado mesmo, quando a gente dorme de noite e sonha. E a gente já sabe que os sonhos são mensagens, né, do nosso inconsciente, querendo que a gente se dê conta de coisas e a gente sonha através de metáforas, através de símbolos. E as situações sonhadas são símbolos de coisas que a gente precisa se dar conta, sobre a gente ou sobre a vida, né? Então, Netuno rege isso tudo, né? A união de Vênus e Netuno em nós, então, como está acontecendo esses dias em Áries, né? Está constelando dentro da gente a possibilidade da gente viver o amor na nossa vida de uma forma mais profunda, onde
a gente, vamos dizer assim, o encontro de alma seja prioritário. A gente valorize, nem, até sem intenção, a gente é levado psiquicamente a valorizar mais os encontros de alma, né? Eles se tornam mais, vamos dizer assim, atraentes para nós. E aí não é só a questão do corpo, embora claro que nada contra, pelo contrário, né, a atração física, mas tende a não dar um interesse, né, para as pessoas de se relacionar só por conta da sexualidade. Pelo menos as pessoas mais sensíveis vão ficar com mais necessidade e vontade de se dirigir ainda mais dispostas a esse tipo de relação que tem uma profundidade maior, né, que tenha uma intimidade maior também de trocas, né? Então, isso caminha junto, Netuno, junto com a Vênus, com a ideia do encantamento, sabe? Do romantismo, no sentido não da coisa idealizada, mas da delicadeza que envolve o amor, né? E a sua profundidade, a nossa disponibilidade da gente se envolver com outra pessoa para partilhar com ela o prazer de viver, o prazer de compartilhar com aquela outra pessoa os nossos sonhos, né? De ouvir os sonhos dela também. Tudo isso está envolvido nesses dias com esse tipo de conjunção, né? Mas também a gente vai precisar, tendo essa conjunção, ficar mais, assim, se observando enquanto as nossas expectativas em relação ao outro ou aos outros, como sempre, assim. Porque se a gente, né, estabelece expectativas, se a gente faz um tipo de um checklist a respeito das pessoas com quem a gente se relaciona, e não só no amor, isso fatalmente vai nos levar a uma desilusão, né? Não só no amor de par, mas a gente vai se desiludir, porque uma hora ou outra a pessoa vai revelar quem ela é de verdade, é claro, e ela precisa fazer isso, né? Então, a gente vai se dar conta que aquela pessoa que a gente estava vendo não é o que a gente queria, né? E aquilo é fruto do nosso imaginário, puramente aquilo vai doer, né? Vai doer na gente e talvez doer na outra pessoa também. Só que, gente, se isso acontecer, né? Isso não acontece só nesse momento da vida, mas o lado, vamos dizer assim, desafiador dessa conjunção é aumentar essa possibilidade nesses dias, entende? Da gente criar expectativas em relação aos outros. Então, da gente ficar atento, porque se isso acontecer, a gente tem uma boa oportunidade de perceber que a gente faz isso, né? Porque tantas vezes a gente não se dá conta do que a gente faz. E aí a gente parar para se perguntar, né? Nossa, me dei conta que eu tinha criado expectativas em relação a essa pessoa. Isso é por imaturidade minha, né? Será que eu tenho um desejo meio imaturo de viver um conto de fadas e fico, né, querendo aquela pessoa que encaixe direitinho e que não me decepcione, que faça tudo o que eu penso, né? Será que é por egoísmo meu? Que, na verdade, eu não estou olhando para outra pessoa, só estou olhando para o meu desejo.com.br e acabou? E eu não quero ver a outra pessoa de fato? Eu só estou olhando eu. E eu tenho um lado meio egoísta, meio narcisista, que é bom que eu tome conta, né? Ou será que eu tenho uma imagem do amor ainda, sabe, distorcida? Porque a gente sofre muita pressão cultural para a gente idealizar o amor, a relação entre pessoas, como o amor é quando uma pessoa se sacrifica para deixar a outra feliz. O amor, as pessoas têm que abrir mão de coisas para que ele possa acontecer. E não, é claro que a gente faz acordos dentro das relações amorosas, mas esses acordos têm que respeitar muitos limites do que é prioritário para cada pessoa, do que é importante para cada pessoa. Tem coisas que se a gente abrir mão, a gente está se lesando. A gente está ferindo coisas que são importantes para a gente. Aí, quando bate nesse lugar, é o lugar que a gente tem que parar para conversar, né? E fazer algum tipo de encontrar uma saída que contemple as pessoas envolvidas por aquela relação afetiva, né? Em qualquer tipo também. Mas
né, a gente é o tempo todo, atravessa os séculos e passa novela em televisão e faz isso e aparece filme para trazer para a gente sempre alimentando essa ideia do amor, que a pessoa no fundo se sacrifica pela outra. Isso vai gotejando e a gente não repara, às vezes a gente está esperando isso mesmo, e quando a pessoa não faz, a gente sente como né, uma coisa muito complicada. Então são muitas coisas, né, gente, para a gente trabalhar, que esse tipo de conjunção suscita, né? Então eu acho que a gente vai poder esclarecer muito o que é o amor para a gente nesses dias. É uma boa coisa da gente se perguntar, né? O que é o amor para mim de verdade? Né? É difícil da gente ter essa definição muitas vezes. É como se a gente já sabe. Será que a gente sabe mesmo? Né? Então, tem uma coisa bem interessante. O que é o amor para você? Não é o que os outros descrevem por aí, né? E aí aproveitar essa energia, porque ela é ótima para isso. Tem um lado ou uma característica que a gente às vezes pode viver nas nossas relações amorosas, que eu vejo que acontece muito, que é um bom momento da gente avaliar, que é o amor escapista, aquele que não há uma entrega verdadeira, em que na hora de ter um compromisso, um comprometimento com a história afetiva, né, se escapa, né? Então, eu faço isso? Eu sou escapista? Ou eu estou numa relação que, na verdade, tem essa característica, né? Então, tem é muito rica essa conjunção, embora por poucos dias. Bom, se por acaso eu vivo uma história escapista, né? Por que será, né? Se eu não faço isso, ou se eu faço e a outra pessoa, o que acontece, né, dentro da nossa relação assim? A gente está ficando numa relação que tem essa característica, se eu não sou escapista, por quê? É o medo de ficar só? O que está acontecendo ali? A gente escapa da gente mesmo, porque quando a gente não encara as nossas questões, às vezes a gente inconscientemente atrai uma pessoa que não fica com a gente também. Que é um jeitinho, aquele jeitinho que a gente fala sempre na Terra de Rudá, né? Que a nossa alma atrai uma pessoa que representa uma parte nossa que é inconsciente ou semi-inconsciente em nós e que é super importante a gente se dar conta, entende? Em vez de ficar só reclamando que as pessoas são escapistas. Será que existe algum segredo entre essas pessoas que ainda não foi esclarecido, afinal de contas, que não está claro e que um segredo importante, né, para determinar o escapismo? Então, como é que se faz uma relação assim no meio de um segredo importante que influencia a própria relação de amor, né? Então, pessoal, tem uma série de coisas para ser vista. Além do mais, essa conjunção pede para a gente olhar para o outro lado da vida fora do amor, que é um lado muito objetivo e muito concreto. Vênus se relaciona com os bens materiais, com as finanças, com o dinheiro, né? Ela rege Touro. Então, essa conjunção pede para que a gente tenha aí, num próximo período, os nossos pezinhos bem fincados no chão em relação às nossas finanças e da nossa administração dos nossos valores, o cuidado que a gente tem com os nossos valores também vai ser super importante para não gerar confusão, né? Então, ao lidar com as coisas objetivas da nossa vida, a gente tem um olhar objetivo também, né? Então, se a gente vive de um lado o sonho, tudo mais, a profundidade das coisas, nós somos muito vastos, então a gente também tem a capacidade de lidar com as coisas objetivas com clareza. E vai ser importante porque tem uma tendência aqui a gente tratar as nossas finanças e as outras coisas objetivas de uma forma mais confusa mesmo. Então, sabendo disso, a gente já se prepara, né? E por fim, uma Vênus com Netuno em Áries é uma energia maravilhosa para o estímulo das artes de uma maneira geral e para a nossa própria criatividade.
sabe? São dias da gente poder experimentar, dar chance, oportunidade para a nossa criatividade, tanto para fazer coisas, nossa, nunca pintei, vou pintar hoje, vou desenhar hoje, sei lá, vou dançar, né? Ou essa coisa da gente se autorizar a ser criativo na nossa vida, fazer, experimentar, fazer diferente do que a gente estava fazendo antes, certas coisas, sabe? E isso é extremamente importante, a gente poder estar se experimentando. Esses dias são muito favoráveis para isso, além de ser maravilhosa essa conjunção para a gente poder viver a nossa espiritualidade, né? A nossa relação muito forte com aquilo que traz um significado, um sentido maior para a nossa vida e para essa conexão, né? Em particular, né, eu acho que tem uma relação forte com as entidades ou as energias sagradas do feminino, né? Do feminino que sabe ser delicado e sabe ser forte ao mesmo tempo, porque nós temos Vênus, nós temos Netuno falando da delicadeza, mas em Áries falando da força, da firmeza. Então, Vênus em Áries e Netuno em Áries, juntinhos, são uma expressão de uma energia da firmeza com delicadeza para a gente estar agindo dentro das nossas relações com a gente mesmo, com os outros, enfim, com tudo o que a gente faz na nossa vida, e aproveitar e surfar nessa energia que é tão forte, tão bonita. Tá bom? Então, obrigado pela companhia. Sugiro que vocês ouçam o Sérgio e depois me ouçam. Aí vocês ouvem um masculino e um feminino falando sobre a mesma coisa. E pode ser que seja bastante interessante, tá bom? A live dele tá... Não é live, uma conversa, né? Que eu também acho que isso aqui é uma conversa, não uma live. Já está postada aqui no Instagram, @Terra de Rudá, e eu vou salvar a minha agora. E aí ficamos com essas duas referências e essa conversa deliciosa com vocês. Tá bom? Um beijo grande. E vamos aproveitar esse final de semana nessa vibe de Vênus e Netuno em Áries. Beijo, gente. Obrigada, tá? Obrigada aqui por todas essas palavras que sempre me alimentam muito, sabe? É bom que vocês saibam. Beijo, beijo.